Venho aqui cumprimentar aos nossos amados irmãos e amigos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Nós iremos estudar nesta oportunidade a lição 13 para 28 de março de 2021. É o último domingo, a última lição desse primeiro trimestre de 2021. O título da nossa lição: Voltados os olhos para a bendita esperança. O texto áureo está em Tito, capítulo 2 e versículo 13, que nos diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A leitura bíblica em classe desta lição está em Atos capítulo 1, versículos 6 ao 11. E leiamos então. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Nesta oportunidade, como nos diz o título da nossa lição, voltados os olhos para a bendita esperança. Que esperança é esta? É a esperança gloriosa da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todo cristão certamente guarda esta esperança, tem consigo esta esperança. Nós, os pentecostais, com muita vivacidade, com muita força, com muito vigor espiritual, aguardamos esta esperança, porque sabemos que em breve o Senhor voltará e não demorará. Inclusive, nós não sabemos o dia nem a hora, porque assim nos ensinou o Senhor, mas nós aguardamos e sabemos que está se aproximando. Por quê? Devido aos sinais que o Senhor Jesus deixou para nós, inclusive falando a respeito e comparando os dias da sua volta aos dias que antecederam, né, ao dilúvio. Ele falando nos evangelhos, principalmente em Mateus e Lucas, ele diz que seriam dias semelhantes aos dias de Noé. E nós aguardamos essa esperança gloriosa. Queremos conceder a oportunidade ao irmão Samuel, que estará ministrando a palavra de Deus para nós nesta manhã. Com o irmão Samuel, esta oportunidade, logo após a oração. Pai poderoso e santo, usa o teu servo, irmão Samuel, nas tuas mãos, que a palavra do Senhor seja transmitida e que nós possamos aprender do Senhor e guardá-la em nossos corações. E que essa esperança, Pai, esteja vívida em nossos corações. Que nós possamos, a cada dia, nos prepararmos melhor para o encontro com o Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja poderosamente, nos ajude a cada dia e use o teu servo neste momento em nosso favor. Em nome de Jesus, a ti oramos. Amém. Com o irmão Samuel. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém.
muito feliz pela oportunidade, né, de estarmos aqui agora para juntos falarmos dessa lição maravilhosa. Estamos encerrando mais um trimestre, né, onde o Senhor tem falado muito conosco. E eu tenho certeza que não vai ser diferente. Hoje também o Senhor vai falar conosco. Eu queria novamente fazer menção ao texto áureo, ao título também, falar da verdade prática, antes de nós iniciarmos o comentário. Amém? Bom, lição de número 13, voltado os olhos para a bendita esperança. Aleluia! Que bendita esperança, né? Nós temos a oportunidade, através de Cristo Jesus, de voltarmos os nossos olhos para essa bendita esperança, que é a vinda do Senhor Jesus. Amém? Bom, texto áureo, queria comentar com os irmãos, queria fazer a releitura e fazer o comentário, lá em Tito, capítulo 2, verso 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando eu li ali ontem e a gente vendo ali o aguardando, né, e eu procurando mais referência a respeito desse verbo de aguardar, né, e eu percebi que esse aguardando nos traz uma conotação de ansiedade, né? Aí às vezes você pode dizer assim, mas irmão Samuel, ansiedade. Jesus lá em Mateus fala para a gente não andar ansioso com coisa alguma. Paulo também fala lá em Filipenses, né, 4:6, também para a gente não andar ansioso com coisa alguma. Mas essa conotação de ansiedade aqui é uma conotação de eu ansiar, de eu desejar, né, de eu querer, almejar o Senhor Jesus. Essa é a conotação, não essa ansiedade que nos faz mal, do qual Jesus nos evangelhos, né, lá em Mateus, e nem essa conotação de Paulo ali, lá em Filipos, né, a carta para os Filipenses, a respeito de ansiedade que nos traz mal. Mas eu falo dessa ansiedade, da gente almejar, da gente esperar, aguardar no Senhor, né, que nos traz essa esperança. E ele fala aqui na verdade prática, a nossa esperança é algo vívido e real, não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Aleluia. Bom, a leitura bíblica em classe, os irmãos já fizeram, Atos 1, de 6 a 11, e eu queria também só ressaltar ali no verso 8, os demais a gente vai ressaltar bem, mas eu queria fazer uma ressalva aqui no verso 8, que, pelo menos para mim, eu acho que ele é o maior foco do livro de Atos, que Jesus fala ali, né, no verso 8, eu vou ler com os irmãos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. Aqui, né, nós podemos perceber que nesse foco desse versículo aqui, e eu digo, quando eu falo que é o foco de todo o livro de Atos, é que nós receberemos primeiro o poder através do Espírito Santo do Senhor. Nós vamos receber o Espírito Santo do Senhor. Assim, quando convertemos, recebemos o Espírito Santo do Senhor. E outra ressalva que eu queria fazer, a segunda, que nós seremos testemunhas, espalhando esse evangelho para toda a terra, né? Como diz aqui, como acabamos de ler, até os confins da terra. Nós, quanto cristão que somos comissionados. O irmão Hermes falou na semana passada a questão do imperativo do verbo id, de nós irmos, que não é uma condição, mas é uma afirmação que nós temos que ir. E esse versículo vem aqui para confirmar isso para nós, irmão Elcio. Amém?
Bom, como lemos o textual, a verdade prática, o ponto central aqui é a esperança da igreja, né? Que ela é vívida e é real, né? Nós vivemos todos os dias essa esperança, todo dia quando acordamos, quando Deus nos dá o fôlego de vida, essa esperança ela é vívida, ela está em nós, pode ser agora, pode ser daqui muito tempo, mas o importante é que nós estejamos almejando, né? Aguardando, como diz o versículo que acabamos de ler, a vinda de Cristo, e ela é real. Nós podemos perceber que todo o cumprimento, desde o Velho Testamento ali com os profetas, vem anunciando o Senhor Jesus, né, aqui conosco em carne, vem prenunciando a vinda do Senhor. Se nós irmos para o Novo Testamento também, nós vamos ver todo o Novo Testamento dizendo a respeito, falando a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus, daquilo que esperamos e almejamos. Ele diz aqui, eu queria ler com os irmãos também, a nossa maior expectativa se encontra na certeza de que um dia estaremos com o nosso Senhor no céu de glória. Essa bendita esperança que nós aguardamos, né? Que nós almejamos, como eu disse. Bom, a introdução eu vou fazer com os irmãos, eu não vou fazer a releitura, mas vou pegar trechos mais importantes para nós ganharmos tempo. Na introdução ele diz assim, a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa é a nossa bendita esperança. No livro de apoio do comentador também, ele diz assim, o slogan dos nossos pioneiros fala da promessa de salvação na sua plenitude, que inclui a esperança da vinda de Cristo. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. A expressão bendita esperança se refere a essa volta de Cristo, que é a esperança de nós da igreja, desde o dia em que Jesus retornou ao céu. Amém? E isso, como eu disse, é algo vívido, né, e real para nós nos dias de hoje. Eu ouço afirmar que nós temos vivido tempos que ele nos aproxima dessa realidade, né? Tantas coisas nos têm acontecido, tantos sinais, tantos exemplos que nós temos vivido já a partir desse século, que a gente percebe mesmo a real, né, proximidade dessa vinda de Cristo Jesus para nos buscar. Amém? Vamos para o tópico 1. Né? Breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e da noite, e disso nós não temos a menor dúvida, né? O comentador diz, e realmente nós não temos a menor dúvida de que isso está ocorrendo nas nossas vidas de uma forma tão atual. O tópico 1 diz assim, a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. E eu acrescento mais, também nos profetas no Antigo Testamento, né, que já prenunciava Cristo encarnado, né, para nós. Então, hoje, o que percebemos através da lição, do estudo que fizemos, é que o Senhor está muito próximo, a vinda do Senhor está muito próxima. Ele diz aqui, e eu queria ressaltar aqui, na expressão da segunda vinda, ele faz duas ressalvas para nós. Lá em 1 Tessalonicenses, né, vamos ler lá, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15, que diz assim, 1 Tessalonicenses 4,15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto
nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. E também a vinda, falando do arrebatamento da igreja, e também a vinda de Jesus em glória. Lá em 2 Tessalonicenses, um pouquinho para frente, no capítulo 2, verso 8, ele também faz essa ressalva desse versículo que diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Irmãos, nós vivemos um tempo, onde temos visto esses sinais reais vindos, no contexto da história, da revelação da história, da palavra do Senhor, como nosso manual vívido, eficaz. Nós temos percebido que tudo isso tem se completado através da palavra de Deus nas nossas vidas, no nosso dia a dia. É como o comentador disse, isso não é algo que nós estamos, que é imediato, que é agora, mas que ela vem se cumprindo pelos fatos narrados na palavra do Senhor, dia a dia nas nossas vidas. Existem, nós não vamos entrar nisso, mas eu queria só fazer essa ressalva, que existem diversas interpretações, e hoje não é o nosso foco, mas existem os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas e os mesotribulacionistas. Eu vou falar bem rapidinho a respeito disso, que os pré-tribulacionistas acreditam, que nós vamos subir com a igreja antes da tribulação. Como diz já, os pós-tribulacionistas creem que nós iremos pós-tribulação, e os mesos no meio da grande tribulação. Independente da forma agora, o que eu quero ressaltar é que nós temos que estar preparados, vigilantes, como nós vamos aprender muito mais a respeito disso, a respeito da vinda do Senhor. Essa vinda nossa do Senhor é diária. Ela pode acontecer para mim hoje, ela pode acontecer com a vinda do Senhor daqui a alguns dias, que a gente não sabe o tempo, mas ela pode vir a qualquer momento. O importante é que nós, quanto cristãos, estejamos firmes na promessa do Senhor, buscando e almejando por essa vinda do Senhor. Amém? O tópico 2 diz, uma promessa de Jesus. Jesus prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Vamos ler lá, João 14, puder acompanhar também aí, vamos ler lá em João, no Evangelho de João, 14, verso de 1 ao 3. João 14, verso de 1 ao 3. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vô-lo teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, glória a Deus. O próprio Senhor Jesus diz, eu vou, mas prepararei um lugar para vós também. O próprio Senhor Jesus já nos dizia ali, através do Evangelho de João, que ele iria, mas que ele voltaria para nos buscar. O comentador diz aqui, mas parece que antes do Pentecoste, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda. Pelo que pode observar na pergunta dos discípulos, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Talvez estivesse pensando no reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus o corrige por duas razões principais que nós vamos aprender aqui nessa manhã. Primeira,
O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. Vamos ler lá em Mateus 24, 36, Evangelho de Mateus 24, 36, onde nos diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aleluia, só o Senhor quem sabe. Aqueles judeus, aqueles judeus convertidos da primeira era cristã, eles tinham, essa expectativa de viver esse tempo naquela era deles. Mas o Senhor falava para eles ali, através desse versículo, que não era para eles ficar preocupado com esse tempo de agora. Lá em Marcos 13 também, 32, os irmãos puderem abrir aí também, Marcos 13, 32, que nos diz assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Marcos 13, 32. Isso é a confirmação para aqueles irmãos daquele tempo, que não era o foco da preocupação deles, não teriam que ser isso, mas sim fazer a obra do Senhor, fazer o ID, levar esse evangelho, disseminar o evangelho a toda a terra, até os confins da terra. A ênfase do Senhor a respeito da promessa era de falar que Cristo cura, salva, liberta, transforma o homem e leva para o céu. Essa era a vontade de Cristo para aqueles irmãos daquela época. Por isso que Cristo faz essa ressalva. Ainda no tópico 1, no tópico 2, lá em Atos, como nós lemos, vou na leitura bíblica, mas eu quero fazer a releitura, ele diz: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E eu queria fazer essa ressalva que o comentador faz, que Jesus corrige por duas razões. Primeiro, o dia e a hora dessa bendita esperança, a exclusividade do Pai, como lemos, está fora do radar humano. E a restauração, segundo, a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todo o povo, como nós lemos lá em Atos 1:8, Tanto ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia! Esta restauração é para nós, para todo o povo de Deus, para aqueles que creem no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Essa tem que ser a minha e a sua preocupação nos dias atuais. É importante nós estarmos vigilantes, nós vamos aprender sobre isso, mas mais importante do que isso, é nós estarmos almejando a vinda do Senhor. Amém? Item 3 do tópico 1, o dia se aproxima. Como nós falamos, ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Bom, eu ressaltei aqui duas, também. Os principais sinais são, primeiro, em cima do comentador, que ele diz assim, os principais sinais são, primeiro, a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, a partir do avivamento da rua Azusa. Eu queria fazer a leitura lá também em Atos 2, não puderem acompanhar aí, Atos 2, 16 ao 21, que diz assim: mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel lá em 2, versos 28 e 32, irmãos depois podem ler: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão.
Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, glória a Deus. O dia do Senhor está agora, ele se aproxima como nunca, né? Nós temos visto isso dia a dia, e o Senhor, quanto convertemos, aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, deixamos uma condição de criatura para nos tornarmos filhos de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em nós, e ele nos convence, né, do pecado e do juízo. A partir daí, nós podemos, através dessa busca do Espírito Santo do Senhor, sermos revestidos do poder do Senhor. É aqui que eu quero fazer uma ênfase também. Esse revestimento do poder, eu, quanto cristão, salvo, eu tenho o Espírito Santo, mas o revestimento do poder, o batismo do Espírito Santo, ele vem através da busca a todos aqueles que creem. E a gente pode, às vezes, fazer uma confusão, às vezes, a respeito de termos o Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo, de receber os dons espirituais. Eu queria só salientar essa ressalva aqui para nós. O comentador diz aqui, o outro sinal, que é o Espírito Santo habitando em nós, o primeiro, como eu falei, o outro sinal é a fundação do Estado de Israel, né, que se deu ali em 47, né, em novembro de 47, né, ali, Lucas 21, nós vamos ler ali 29, 31, logo após eu fazer essa leitura aqui, que desde 48 ostenta a sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Né? Isso se dá em novembro de 47, mas a primeira promulgação é em 48. Queria que vocês abrissem ali as suas Bíblias agora em Lucas, para nós lermos. Lucas, capítulo 21, verso 29 ao 31. Que diz assim. Lucas, capítulo 21, verso 29 ao 31. Diz assim: ainda que lhes propôs, é a parábola da figueira, irmãos, ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-a, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Irmãos, e essa figueira aqui, nada mais é que o Estado de Israel, a nação de Israel. Ele diz lá, no seu livro ali, de apoio, ele diz assim, a figueira na Bíblia representa a nação de Israel. A figueira perde as suas folhas no inverno e só na primavera, que antecede o verão, os ramos começam a se encher de botões. Quando isso acontece, todos ficam sabendo que o verão já está se aproximando. Essa metáfora é usada como um dos sinais da vinda de Jesus. Quando as Nações Unidas aprovaram a fundação do Estado judeu em Israel em 27 de novembro de 1947, era cumprimento de inúmeras profecias bíblicas. É sobre isso que Jesus está falando nessa profecia da figueira. Amém, irmãos? Essa figueira aqui, essa representação, como o comentador diz, é uma metáfora da nação de Israel. E isso é mais um sinal, mais um prenúncio de quão perto está a vinda de Cristo. Por isso ele diz assim: o dia se aproxima. Amém? A síntese do tópico, como acabamos de aprender, a vinda de Cristo é tão certa quanto a sucessão de dias e estações, porque o nosso Senhor garantiu. Aleluia, glória a Deus por isso. Amém?
Tópico 2, né? Continuando, a necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus, né? Por isso se faz a necessidade da vigilância, né? Nós temos que estar vigilantes. Nós temos que estar preparados. Amém? Ele diz aqui, ó, entendemos como vigilância o ato ou efeito de permanecer alerta de quem procede com precaução para não correr riscos. Irmãos, nós aqui, a ressalva a respeito de quanto da vigilância é que nós venhamos estar preparados. Eu costumo dizer às vezes que nós vivemos tempos bons, porém difíceis, né? Eu lembro, quando ali criança, ali morava no interior de Goiás, eu não tinha a oportunidade de ter tanta material, tanta coisa, tão fácil e à mão como hoje. Hoje aqui eu estou usando diversas, né? Estou usando o livro, a palavra do Senhor, a Bíblia, a lição, um tablet, para divulgar, né? Para falar, para estudar a respeito dessa lição. E nós não tínhamos isso. Só que, apesar desse todo esse material, de nós termos todo esse conforto, toda essa tecnologia à nossa mão, às vezes, esse excesso, né, de toda essa informação, né, de tudo isso que nós temos, nós acabamos, por alguns momentos, por causa como eu falei, desse excesso de informação, não buscando tanto na palavra de Deus, naquilo que Deus quer falar conosco, né, desse excesso de coisas desse mundo tão visual, nós perdemos, que eu quero dizer, muito tempo, né, com coisas que às vezes não nos traz essa vigilância, e acaba, pelo contrário, nos trazendo uma forma de descanso, da qual acabamos por perder, né, essa vigilância, que acabamos interagindo com tantas as coisas, nos prendendo tantas as coisas deste mundo, que nós acabamos deixando essa vigilância um pouco de lado. Por isso que o comentador hoje fala isso, e ele ressalta essa importância de estar vigilantes. E essa vigilância, como é que eu faço, irmão Samuel? É buscando na palavra de Deus, é buscando nas ferramentas da tecnologia, mas ressaltando e reservando um tempo precioso para que nós estejamos em comunhão, em busca, né? Em ansiedade, da forma boa, como eu disse, ansioso pela palavra de Deus, de aprender da palavra de Deus, de buscar na palavra de Deus o reforço, o refrigério, a paz, né? Por isso que às vezes precisamos e necessitamos de termos e de buscarmos essa vigilância, né? Ele diz lá em Mateus 24, 44, vigiais, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ele diz assim, ó, o ensino de Jesus nas parábolas e discursos dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. Jesus falou lá nos evangelhos, em Mateus, em Marcos e Lucas, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, nós não vamos ler por causa do tempo, mas ele falava a respeito dessa vigilância, né? E a vigilância também era preocupação do ensino dos apóstolos. Lá em 1 Tessalonicenses, eu queria ler com os irmãos, 1 Tessalonicenses, né? Lá em 1 Tessalonicenses 5, nós vamos ler agora do 2 ao 6, tá, irmãos? Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 2 a 6. Pois vós, irmãos, pois vós mesmos, irmãos, estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que
lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aleluia! Vigiemos e sejamos sóbrios, irmãos, quanto à vida de Cristo. E lá em 2 Pedro, também vamos ler lá, 2 Pedro, no verso 3, 2 Pedro, no capítulo 3, 2 Pedro 3, do verso de 8 a 10, que nos diz assim: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão extinguidas. Aqui os apóstolos, eles também nos faz, assim como Jesus, essa ressalva de estarmos vigilantes, de estarmos preparados, né? De estarmos prontos para a vinda do Senhor Jesus. Item 2, ainda do tópico 2, diz assim: os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscam-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Nós podemos ver aí muitos, o comentador também fala muito ali no livro de apoio, ele fala muito a respeito sobre esses falsos alarmes, né? E as pessoas, a gente vê que hoje as pessoas estão, né, tão cheias de si mesmo, tão preocupadas com a vida, tão preocupadas com o cotidiano do dia a dia, né, que elas acabam ficando vulneráveis. E muitas pessoas preocupadas somente com esse momento de se descobrir esse momento da vinda de Cristo, de se preparar por aquele momento, né, elas acabaram caindo, né? E muitos líderes aí que de forma errônea, se afastando da palavra de Deus, quiseram marcar data, hora, dia, né? De uma forma que muitos perderam ali bens, né? A gente vê relatos na Bíblia, né? Mudaram todo o contexto de sua vida aguardando essa vinda que não chegou de forma errônea. Sendo que a gente, como cristãos, como eu disse, temos que aguardar e ansiar ela todo o tempo, né? Ele diz aqui, é um erro tentar adivinhar os tempos e as estações. Nós lemos lá em Atos, né? Acabamos de ler lá em Atos, na leitura bíblica, né? Que ele diz assim: e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, pois só Deus sabe o dia e a hora, né? Mateus 24, 36, Marcos 13, 32, como lemos também, fala a respeito disso. Só importa, só o Senhor o dia e a hora. Quanto a nós, o que nos importa é almejarmos e estarmos vigilantes dessa vinda do Senhor. Amém? Na síntese do tópico aqui, ele diz assim, é preciso estar vigilante quanto à vinda do Senhor e prevenidos contra os falsos alarmes. Aleluia. Tópico 3, vivendo com fidelidade. Nós já aprendemos, né,
quanto aqui o comentador dizendo, e nós estamos, a vinda do Senhor está próxima, que Ele está mais próximo do que ontem, que nós precisamos e almejamos estar ansiando essa vinda dEle. Ele fala no tópico 2 da necessidade da vigilância, de estarmos vigilantes a respeito da vinda do Senhor. E ele fala no tópico 3 para vivermos com fidelidade, em fé no Senhor. Fidelidade nos remete fé, em crermos, né, totalmente, né, de estarmos fiéis à palavra do Senhor, né? Ele diz aqui, ó, viver com fidelidade é adotar um estilo cristão na esperança da vida de Cristo. Então, o que ele está dizendo? Ó, vamos viver em fé, em novidade de vida, vamos adotar estilo para nós, para que nós não andemos preocupados com as coisas que não nos interessam, mas sim com a esperança da vinda de Cristo, que é isso que nos interessa, fazendo a obra de Deus, fazendo o ID, falando desse evangelho maravilhoso a toda criatura. Amém? Esse tem que ser o nosso desejo, o nosso anseio. Ele diz aqui, ó, no item 1, a respeito da definição, né? Ele diz assim, ó, fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel. É lealdade, lealdade ao Senhor, lealdade à palavra de Deus, ser fiel a essa palavra, não vivermos apenas de boca, daquilo que fala, daquilo que nós ouvimos, mas viver esse evangelho em nossa vida pleno, ter ele em novidade de vida diário, né? Nós sermos semelhança de Cristo Jesus, nós exalarmos esse evangelho, né? Através do testemunho do nosso dia a dia. A fidelidade é uma demonstração de fé, de lealdade, de respeito, de constância nos compromissos assumidos, né? Nós temos que ter compromisso com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, com levar esse evangelho, né? Nós temos que ter esse compromisso. Quando ele fala a respeito dessa fidelidade, ele diz aqui, ó, fidelidade é isso, é a demonstração de fé, a lealdade, é o respeito, é a constância nos compromissos assumidos. No tópico 3 ainda, no item 2, ele diz assim, a fidelidade de Deus. Ele diz no item 1, a respeito de que essa definição, que nós temos que andar nessa fidelidade, como eu disse, para com Cristo, para com a palavra de Deus, e agora ele vai nos falar a respeito da fidelidade de Deus para conosco. Isso é um atributo de Deus, né? A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Lá em 1 Coríntios, eu queria fazer menção também, ler com os irmãos aqui, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, o verso 9, nós estamos lendo aqui, fazendo a leitura para consubstanciar tudo aquilo que estamos dizendo. Diz assim, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Lá em 2 Tessalonicenses também, 2 Tessalonicenses, os irmãos podem abrirem aí, 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 3, no capítulo 3, verso 3, que diz assim, todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Aleluia, é o Senhor quem te guarda, amém? E Ele é fiel. E em 2 Timóteo 2,13 também, ainda a respeito da fidelidade de Deus para conosco, 2 Timóteo 2,13 diz assim, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aleluia! Ele permanece, apesar de sermos infiéis, Ele permanece fiel, pois isso é um atributo dele, do próprio Deus. Ele sempre é fiel, e assim devemos ser, andar com fidelidade no Senhor. Assim como Deus cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar
como um fato incontestável, porque Ele é fiel e a sua fidelidade para conosco é eterna. Aleluia. Ainda no tópico 3, ele fala no item 3, a fidelidade como uma virtude cristã. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. Ele diz aqui, os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente, como nós acabamos de falar. Esses frutos do Espírito, através da fidelidade, tem que ser uma virtude cristã na minha e na sua vida. Vocês lembram os frutos do Espírito? Vou falar aqui bem rápido: amor, alegria, amabilidade, mansidão, fidelidade, paz, paciência, bondade, domínio próprio. Lá em Gálatas 5:22, você pode ler lá, os irmãos podem buscar. Esses são os frutos do Espírito e eles têm que andar em nós. Essa virtude cristã tem que ser em nós, tem que ser intrínseca em nós, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E eu tenho que exalar essas virtudes cristãs. Amém? Eu tenho que exalar esses frutos do Espírito. E ainda no tópico 3, no item 4, ele diz assim, a respeito dos tempos e as estações, E disse-lhes: não vos pertence saber tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E ele diz aqui, Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Essa resposta para aqueles discípulos daquela época, ela aqui nos traz, ela nos traz um duplo significado. Ela nos fala a respeito do tempo, de cronos, de um longo período, e ela nos fala de estações, da ocasião, de tempos. Esses tempos e estações são prerrogativas do Senhor. O que o Senhor estava falando ali para aqueles discípulos? Não importa vocês saberem os tempos, nem as estações, nem a ocasião. Como nós dizemos, o tempo no grego do cronos como período, como um longo período, e estações como ocasião, como nós lemos lá. Ele diz assim, significa haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo, estações. E nesse versículo é kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas do próprio Deus. Ele dizia ali para aqueles homens de Deus, falava, não preocupe com isso, mas faça a vontade do Senhor, faça o ide, pregue esse evangelho a todo tempo, porque a hora é chegada. O Senhor Jesus já tinha ido, mas tinha enviado o Consolador, que era o Espírito Santo, que habita em nós, para nós fazermos o ide. Então, como aprendemos aqui agora, vamos viver em fidelidade, fazendo a vontade de Deus, buscando essa virtude da fidelidade em nós, aplicando os atributos de Deus na nossa vida, e através da palavra do Senhor, do aprendizado da palavra do Senhor, nós fazermos com fidelidade o ide do Senhor. Ele diz na síntese do tópico 3 aqui, a fidelidade é um dos atributos morais de Deus, que se espera achar no crente. Esses atributos têm que estar em nós. Amém? Para concluirmos, ele diz assim, viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. 2 Timóteo, vamos ler lá? 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo 4, do verso 7 ao 8. Quanto a mim, Paulo dizendo, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me será guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas também a todos os santos que amam a sua vinda. Que eu e você esteja nesse mesmo propósito de Paulo, né? De estarmos fiéis em Cristo Jesus, ansiando a vinda dele, vigilantes na palavra do Senhor, né? E levando esse evangelho de salvação e de libertação do Senhor. E ele continua dizendo aqui na conclusão: a fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa: esse Jesus que é dentre vós foi recebido em cima no céu e há de vir, assim como para o céu os viste ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Que essa esperança da volta do Senhor, ela esteja dia a dia no seu e no meu coração, nós ansiando, desejando fazer a vontade de Deus. Em nome de Jesus, eu louvo a Deus a oportunidade, eu louvo a Deus por estar aqui com os irmãos, falando dessa palavra maravilhosa, de estarmos realmente, né, aqui, ansiosos pela vinda do Senhor, preparados, vigilantes, e com os olhos, como diz a lição, né, o título, voltados para a bendita esperança, que é o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus, louva a Deus pela oportunidade. Amém. Neste momento nós estamos encerrando a escola bíblica dominical deste domingo. E nós sabemos que a volta do Senhor Jesus é iminente. Estamos aguardando para qualquer momento, porque os sinais estão se cumprindo cabalmente, assim como ele predisse. Então, nós o aguardamos, e o aguardamos com ansiedade, e na esperança de que isto em breve acontecerá. A vinda de Cristo, ela é tão certa quanto a sucessão de dias e estações, porque assim o Senhor garantiu para todos nós, não é verdade? E é preciso estar vigilante quanto à vinda do Senhor e prevenidos contra os falsos alarmes. Inclusive, algumas pessoas, né, se achando talvez mais espirituais do que outras, do que os demais cristãos, e se gabando de um conhecimento, de uma revelação que certamente não tiveram, marcaram datas para a vinda de Jesus. Porém, mais uma vez ressaltamos que o próprio Jesus, e Paulo também reforçou, dizendo que nós não sabemos o dia e nem a hora, mas sabemos sim, pelos sinais, né, que ele predisse, que em breve a vinda de Jesus se dará para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe o irmão Samuel e o recompense em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada homem, a cada mulher que está a ouvir essa palavra, e que o Senhor abençoe em nossos corações, e que nós a cada dia possamos vigiar, porque em breve o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. O nosso muito obrigado, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.